Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. The steps of a good man or a good woman are ordered by the Lord. Os passos de um homem bom ou mulher boa são colocados pelo Senhor. A step is a very small thing. Um passo é uma coisa bem pequena. And God is saying that these individual steps E Deus are appointed by him. está dizendo que cada um desses passos é ordenado por Ele. When you commit yourself to Jesus Christ, Quando você se compromete a Cristo, God takes a personal interest in every step of your life. Deus toma um interesse pessoal em cada detalhe da tua vida. The steps of a good man or a good woman are ordered, appointed by the Lord. Os passos de um bom homem ou mulher são ordenados pelo Senhor. He oversees, he overlooks every little detail in your life. Ele vê todos os detalhes da tua vida. You are not here by accident tonight. Você não está aqui por acidente. God wanted you here. Deus queria que estivesse aqui. I have been praying, and part of my prayer was this: Lord, bring in the right ones tonight. Eu estive orando e na minha oração eu falei: Senhor, traga os certos para hoje à noite. The ones who need to hear this word. Aqueles que precisam ouvir dessa palavra. You can trust God when you cannot see God. Você pode confiar em Deus quando você nem o vê. Amen. Amen. Praise the Lord. The steps of a good man. Okay, so let's go to Exodus chapter 2, beginning at verse 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Okay, so Moses was running away from Pharaoh. Então Moisés estava fugindo de Faraó, He was leaving the only country he knew. saindo do único país que ele conheceu. He was coming into a strange land. Estava entrando em terra estrangeira. And he knew nobody in this land. Ele não conhecia ninguém nela. But the steps of a good man are ordered, appointed by the Lord. Mas os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. He leads you to the right country, the right city, the right church, the right meeting. Ele te guia até o lugar certo, o país certo, o culto certo e a igreja certa. Just the God of Moses is your O God. Deus de Moisés é o teu. He has not changed. Ele não mudou. And God was looking over Moses' life with a keen eye. E Deus esteve olhando sobre a vida de Moisés com o olho certo. He arrives in a strange land. Ele chega numa terra estrangeira. And he sits by a well. E ele se assenta num poço. The right place Lugar certo. at the right No time. momento certo. Amen. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Amen. So this priest of Midian had 7 daughters. Então o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. I have 4 daughters. Eu tenho 4. I'm a man of few words. Eu sou homem de poucas palavras. So I have a feeling this priest of Midian was a very quiet man. Então eu me sinto que esse sacerdote é um homem bem quietinho. Because there was a lot of talk going on in his house. Porque tinha bastante papo indo na casa dele. And I think he said, "Hey girls, go on out and get the water." Eu acho que ele disse: "Ei, saem daqui, peguem a I água." didn't speak like that, I- but you know. Can you just learn? It's not about the voice. Thanks. Amen. Verse 17. Então, vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Okay, so we see 2 types of men here. Então a gente vê 2 tipos de homens aqui. Men who abuse women Homens que abusam as and a mulheres. man who defends women. E um homem que as defende. Amen. So hey, you know what somebody said to me this week? Sabe o que alguém disse pra mim essa semana? Actually yesterday. Na verdade, ontem. She said, I was in the church for 3 months. Ela disse: eu estive numa igreja por 3 meses. And all I heard you was saying, amen. E tudo que eu ouvi sendo falado era amém. And I said,
in my mind, why doesn't he say, hey girls? Eu disse na minha mente, por que que ele... Ah, mas não dá. Yeah, seriously, you know, the Brazilians say amen. Os brasileiros In dizem Dublin, Irish, we say amen. amém, I'm not e a just gente talking diz about to the men amém. here, okay? It's Não estou everybody. falando só com os homens aqui. Okay, so this man stood up and helped these women. Então esse homem se levantou e as defendeu. And I would like that all the brothers in Sela Church would be men who will stand up and help women. Eu gostaria que todos os homens... Amen, girls, amen. Praise the Lord. Can I translate? Thanks. Eu gostaria que todos os homens do Sila fossem homens que defendessem as mulheres, se levantassem por meio delas. Amém? Hey. Amen. That Better. includes you too, DJ. Yeah. I'm doing my job. Okay. He stood up, he helped them, and he watered their flock. Ele se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Amen. I know what was going through these 7 girls' minds. This is husband material. O que estava passando pelas mentes dessas 7 era, esse é homem de verdade. Amen. Moses was ticking a lot of boxes. Moisés estava colocando o tic-tac em bastante caixinha. Okay, so verse 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Okay, so their father's name, he goes by 2 names, but one of his names is Ruel, Então o nome desse homem, um deles é Roel, and it means friend of God. significa amigo de Deus. Amen. Friend of God. Amigo de A Deus. beautiful name. Lindo nome. Amen. Would that describe you? Isso te descreveria? Are you a friend of God? Você é um amigo de Amen. Deus? Because this man was a friend of God. Porque este era. And I don't know whether he was a little bit happy or sad that they came back so quickly, because his moment of quiet was gone now. When the 7 girls came in, Eu não sei se ele estava feliz ou triste que as meninas dele já acabaram de voltar já e começaram a... okay, but he knows something strange has happened. Mas ele sabe que algo estranho aconteceu. Amen. Verse 19. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Amen. They describe Moses as an Egyptian. Eles descrevem Moisés como He egípcio. was brought up in Egypt. Nasceu no Egito e foi He criado lá. he looked like an Egyptian. Parecia o egípcio. And probably his accent, it was an Egyptian accent. E provavelmente o sotaque dele era egípcio. But he was an Israelite at heart. Mas ele era israelita de coração. Wherever you were born, Onde quer que você nasceu. are you born again into God's family? Você nasceu de novo na família de Deus? Are you a child of God? És um filho de Deus? Amen. Because he was not an Egyptian. Porque ele não era um egípcio. He was a true Israelite. Era um israelita verdadeiro. Amen. They give a good testimony about him. Elas dão um bom testemunho sobre ele. It is nice when other people speak well of you. É legal quando os outros falam bem de você. People are watching how you behave. As pessoas estão vigiando como você se comporta. And they will talk about how you behave. E elas falarão a respeito disso, de como você se comporta. If you are a child of God, behave in such a way that glorifies God. Então, se você é um filho de Deus, comporte-se de tal forma que glorifica a Deus. Amen. When I think about this was one day in Moses' life. Quando eu penso sobre isso, era um dia na vida de Moisés, But it would change his life forever. mas mudaria a vida dele para sempre. There would be a connection between Moses and this man, this family, and it would last a long time. Teria conexão entre Moisés e esta família e duraria muito tempo. And my point is this, E o meu ponto é este, that sometimes one thing you do que às vezes uma coisa que você faz will set off a chain of events vai estabelecer um padrão de eventos. that you would never have dreamed. Você jamais teria sonhado. I'm telling you that little things are important. Estou te dizendo que as pequenas coisas importam. Moses could have done nothing, Moisés podia ter feito nada, but he had an opportunity to do good, mas ele teve a oportunidade de fazer o bem. and he seized
that opportunity. E ele agarrou aquela oportunidade. And in your day, in your week, E no teu dia, na tua semana, opportunities will arise for you to do good and glorify your God. as oportunidades surgirão para que você faça bem e glorifique o teu Deus. And from one thing that you do for God, De uma coisa que você vai fazer para Deus, a harvest of blessing can come to you. uma colheita de bênçãos virá. Make the most of every opportunity. Aproveita o máximo de todas as oportunidades. Every day is important for God. Todos os dias são importantes para Deus. Don't lose one day. Não perca nenhum sequer. Stay in the presence of God. Permanece na presença de Stay Deus. close to God. Próximo dele. And God will use you more and E more. Deus te usará mais e mais. Amen. Let's look at Galatians chapter 6 and verses 9 and 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Amen. Sorry, just go back, please. Don't grow weary of doing good. Não se canse de fazer o bem. Amen. Don't get tired of doing good. Não se canse de fazer o bem. Of praying, De orar. of reading your Bible, Da leitura da Bíblia. of going to church, De ir à of igreja. serving the E Lord. servir ao Senhor. There will be times when the temptation is to grow weary of it. Haverá tempos que a tentação será de você crescer fraco disso, se tornar fraco You disso. feel that there's no fruit to show for all your E evangelizing. cansado, e você sente que não terá fruto nenhum. But God promises that the harvest will come. Mas Deus promete que a colheita virá. You will reap it in your life. Você a colherá na tua vida. Don't grow tired of doing good. Não se canse de fazer o bem. And verse 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amen. As we have opportunity, let's do good to all. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Amen. Even those who hate the gospel. Até aqueles que odeiam o If evangelho. your enemy is hungry, feed him. Se teu inimigo estiver faminto, alimenta-o. And if he is thirsty, give him water to drink. E sedento, dê-o algo a beber. For in doing so, you will put coals of fire on his head. Pois fazendo isso, você colocará brasas de fogo na cabeça dele. Overcome evil with good. Vence o mal com o bem. Amen. Are people being mean and nasty to you? As pessoas estão sendo malvadas e horríveis contigo? Take your revenge by doing good to them. Vingue-se fazendo bem com elas. Amen. Is your family hostile to the gospel? Tua família hostil ao evangelho? Be especially kind to those who are against the gospel. Seja especialmente bondoso àqueles que são contra o evangelho. Because it's very difficult to fight against love. Porque é muito difícil lutar contra o amor. Amen. Amen. I remember a girl from Sila coming to me and saying that other people in her house were treating her badly. Eu me lembro de uma menina do Sila vindo até mim e falando que as pessoas da casa dela estavam tratando muito mal. And I told her, make them a cake. Eu disse para elas, faça um bolo para elas. Yes. Para ela. Bola de cenoura. Não. Amen. It works every time. I tell you, see that Funciona chocolate toda melting down, vez. it'll melt any heart. Aquele chocolate que derretará todos os corações, sabe? Amen. As we have opportunity, let's do good to all, but especially those who are of the household of faith. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Especially your brothers and sisters in Christ. Especialmente os teus irmãos e irmãs em Cristo. Don't wait for them to do good to you. Não espera que eles façam bem para você. You take the initiative and do good to them. Toma você a iniciativa, faça você o bem a elas. Amen. I can't wait to see all my Christmas presents. Não Praise vejo the hora Lord. de ver todos os meus presentes de Natal aí. There's always a good verse around November. Gives you time to save Um money. verso sobre novembro já dá um... Amen. So let's go back to Exodus chapter 2. Amen. 20. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixastes lá o homem?
chamai-o para que coma pão. Amen. Moses did a good deed, Moisés fez uma boa obra. and now this man will provide a home and food for him. E agora esse homem proverá uma comida e uma casa para ele. Amen. The Bible says, whatever you sow, that's what you'll reap. A Bíblia diz, o que você for semear, você colherá. You sow evil, you reap evil. Você semeia o mal, você colhe o mal. You sow good, and good comes to you. Você semeia o bem e o bem vem até você. Amen. That's not why Moses did what he did, Não é por isso que Moisés fez o que ele fez, but good came to him. mas o bem veio a He ele. had no friends. Ele não tinha nenhum He amigo. was a stranger in this country. Era um estranho nesse país. But now God was taking care of him. Mas agora Deus estava cuidando He dele. would provide food, he would provide a home. Ele vai prover comida e casa. And even more than that. Verse 21. E mais do que isso. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Amen. He got a wife. Amém? Ele recebeu uma esposa. Amen. Praise the Lord. Just by giving them water to drink. Só dando água de beber. They must have been desperate. Nossa, elas deviam estar The first person ter that shows estado a little bit of desesperadas. kindness. A primeira pessoa que mostra um pouco de gentileza. No, but God is good. Mas Deus é bom. God is good. Deus é Amen. Amen. You know, I don't know why I keep telling all these stories, Eu but não sei porque eu não paro de contar essas histórias, mas if you were at the prayer meeting 2 weeks ago, se você estava no culto de oração 2 semanas atrás, something strange happened. algo estranho aconteceu. Okay, so it was Esau's last meeting before she went to Brazil to marry George. Então era o último culto da Isa antes dela ir para o Brasil para casar com Jorge. But so which I would do, I prayed for her, for George, Então orei por ela, por Jorge, that God would bless that wedding. para que Deus abençoasse o casamento And I deles. thought I was doing, as a pastor, I thought I Bem, was doing what was right. Pensava que eu não estava fazendo o que era certo como pastor. I thought everybody would be happy with that. Eu pensava que todos ficariam felizes com isso. But as soon as I finished praying for them, Mas logo que eu terminei de orar por eles, somebody shouted out, alguém gritou: "Why don't you pray for the single people?" "Por que você não ora pelos solteiros?" Too longe. Oh, foi demais. My goodness, I thought he was joking. He was not Eu joking. pensei que ele estava brincando e não estava. Amen. Well, Oh, que nervosismo. amen. If he wants to get married, be like Moses, start doing good to the Mas sisters. se ele quiser se casar, seja como Moisés, fazendo bem às irmãs. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so all this happened to Moses. Então tudo isso aconteceu com Moisés. Amen. He was very, very happy. Ele estava muito, muito feliz. And he would stay in that home for 40 years. E ele permaneceria naquela casa por 40 anos. I don't know, some guests come to your home, you think they're only coming for a day or two? Eu não sei, alguns convidados eles vêm na sua casa, você acha que vão ficar 1 ou 2 dias? 40 years, a bit too 40 much. anos, Maybe I am difficult, but talvez eu seja difícil, mas amen. 40 years he was with this man. 40 anos que esteve com esse homem. Amen. God was good to him. Deus foi bom a ele. Okay, so God uses Moses to bring his people out of Egypt. Então Deus usa Moisés para trazer o seu povo para fora de Egito. And now I want to go forward in time. Exodus chapter 18, beginning at verse 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Amen. It would be great to hear all that God is doing. Seria ótimo ouvir tudo que Deus está fazendo. I don't know about you, but I love to hear what God is doing in people's lives. Eu não sei sobre você, mas eu amo ouvir o que Deus está fazendo nas vidas das pessoas. There's too much bad news. Tem tantas más As if notícias. the devil is the only one that's working in this world. Como se o diabo fosse o único que estivesse trabalhando neste But mundo. my God has not stopped working. Mas o meu Deus não parou de He trabalhar. is still working. Ainda está And trabalhando. don't be ashamed to tell people Não se vergonhe em dizer isso para as pessoas. what God has done in your life. O que Deus tem feito na tua vida. God had done great things for Moses and the Israelites. Deus tinha feito grandes coisas
para Moisés e para os israelitas. And now his father-in-law, Jethro, has heard about it. E agora o sogro dele, Jetro, ouviu sobre isso. Amen. Verse 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara. Okay, so verse 3 as well. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Amen. So Moses, when he was going back to Egypt to lead the people out, Então Moisés, quando ele estava voltando para o Egito para liderar o povo para fora, he knew it would be dangerous for his wife and his children, ele sabia que seria difícil para a esposa dele, pelos filhos dele, and he left them for a period of time. e ele os deixou por um período de tempo. But now it is time for his wife and children to return. Mas agora é a hora deles voltarem. It is good for husbands to be with their wives. É bom que os maridos estejam com as esposas deles. Amen. Make time. Amém. Façam um tempo. A blessing. É uma bênção. Amen. To be with your wife and children. Estar com tua esposa e filhos. Amen. Notice what he called one of his sons. Percebe que ele chamou um de seus filhos. I have been a stranger in a foreign land. Fui peregrino em terra estrangeira. Amen. 40 years away from his people. 40 anos longe do seu povo. 40 years. 40. And he called one of his sons by that name, Gershom. Ele chamou um de seus filhos por aquele nome, Gershom. Amen. Verse Gershom. 4. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Amen. And see the balance here. Yes, it was difficult for him, but his other son is called Eliezer, which means God is my help. Então veja o equilíbrio aqui. Porque foi difícil para ele, mas agora ele tem outro filho que diz, o Deus é a minha ajuda. God was his help in a foreign country. Deus foi a ajuda dele num país estrangeiro. And he called his son that name so that he would always remember how good God was to him E ele deu in a foreign country. esse nome para o seu filho, para que ele lembrasse de quão bom Deus foi para ele numa terra estrangeira. Christian, remember how good God has been to you. Cristão, lembre-se de quão bom Deus tem sido contigo. He has been your constant help. Ele tem sido tua ajuda constante. And he will be until the day you E die. ele será até o teu dia de morte. Our God is faithful. Nosso Deus é fiel. He will take care of you. Ele cuidará de você. You who are lonely, God will take care of you. Você que é solitário, Deus cuidará de He você. will supply all your needs. Suprirá tudo que necessitas. Even in a strange land. Até numa terra estrangeira. Prove God. Prova a Deus. Prove God. Ponha Ele à He prova. is faithful. Ele é fiel. Then you will have a testimony to share E então, with the Church of Jesus Você terá um Christ. testemunho de compartilhar com a igreja de Cristo. How good your God has De been. quão bom teu Deus tem sido. He named his son Eliezer. Ele nomeou o filho dele, Eliezer. Hallelujah. Glory to God. Verse 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Verse 6. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. He sent a message to Moses, and this is how Moses responded. Verse 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Amen. Look at Moses. Olha para o Moisés. Amen. He was the leader, Ele era o líder, but he wasn't proud. mas não era orgulhoso. He could have said, let the man come to me. Ele poderia ter dito, deixe que o homem venha até mim. But he went out to meet him. Mas ele foi para encontrar com ele. And he, Moses, E ele, Moisés, bowed down to him. se prostrou a ele. And I see in this that Moses never forgot how good Jethro, his father-in-law, had been to him. Eu vejo nisso que Moisés nunca esqueceu de quão bom o seu sogro Jetro foi bom a ele. Christian, never forget Cristão jamais se esquece how good some of God's people
have been to you. de quão bom algumas das pessoas de Deus têm sido para você. Don't be ungrateful. Não seja ingrato. Ingratitude is a terrible thing. A ingratidão é uma coisa It terrível. hurts. Machuca. If you do such good to somebody and they don't even remember and they go away from you, it hurts you. Quando você faz muito bem para uma pessoa e a pessoa se afasta de você e não fala nada, isso te machuca. Jesus cured 10 lepers. Jesus curou 10 leprosos. One of them came back to thank him. E um deles voltaram para agradecê-lo. And Jesus said, "Where are the other E 9?" Jesus disse, cadê os outros 9? Jesus has been very good to you. Jesus foi muito bom para você. Do you return to thank him? Você retorna a agradecê-lo? Remember how good God has been to you. Lembre-se de quão bom Deus tem sido com você. And remember what servants he used to bless you. E de quais os servos que ele usou para te abençoar. Be a grateful Christian. Seja um cristão grato. Amen. I love Moses. He bowed down, he kissed him. Eu amo Moisés, ele se inclinou e o beijou. And they asked each other about their well-being. E eles perguntaram um ao outro sobre o bem-estar. Amen. It is nice when somebody asks, "How are you?" Amém. and really means it. É legal quando alguém pergunta como você está e realmente quer dizer isso. Be like that. Seja assim. Be like Moses. Seja como Be like Moisés, the father-in-law. o sogro. Ask your brother and sister how they are. Pergunte para seu irmão ou irmã, como que vocês estão? Care about somebody other than yourself. Se importe com alguém que não é você. Amen. Jethro had welcomed Moses into his house. Jetro recebeu Moisés na casa dele. And now Moses would welcome Jethro into his tent. E agora Moisés estava recebendo ele na tenda dele. Amen. It is good to show your gratitude. É bom você mostrar a tua gratidão. Amen. Verse 8. We're not singing yet. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Amen. Moses told everything that God had done. Moisés contou de tudo que Deus tinha feito. I believe in testimony. Eu creio nos In testemunhos. Sila, we always have No testimonies. Sila sempre temos. For 7 years, we have always had Por testimonies. 7 anos sempre tivemos. Because God never stops doing things for His people. Porque Deus nunca para de fazer as coisas pelo seu povo. And it is good to encourage your brothers and sisters. E é bom encorajar os teus irmãos e It's irmãs. good to tell people how good God has been to É bom you. contar para as pessoas de quão bom Deus tem sido para com você. It glorifies God Isso glorifica a Deus. and it encourages your brothers and sisters. Isso encoraja seus irmãos e irmãs. Amen. Psalm 105 verse 2. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Talk of all his wondrous works. Conte de todas as obras maravilhosas dele. Amen. You're going to talk with your brothers and sisters. Talk of all his wondrous works. Você falará com seus irmãos e irmãs, então fale das obras dele. Amen. What a blessing it is to be with brothers and sisters who talk like this. Que bênção é estar com irmãos e irmãs que falam sobre isso. Amen. Sometimes I've come away from being with Sila people and my heart is on fire. E às vezes eu saio do meio do povo do Sila, meu coração está em fogo. Amen. Because it's such a blessing to hear what God is doing in other people's lives. Porque é uma grande bênção ouvir o que Deus está fazendo nas vidas dessas pessoas. Amen. Psalm 145 verses 11 and 12. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Amen. This is a good subject for conversation. É um bom assunto para as To conversas. talk, to be with people who speak of the glory of God's kingdom. Para estar com as pessoas que falam sobre a glória do reino de Deus. Amen. Tell it. Conte isso. Okay, so we go back to Exodus 18. And Moses has just told him
all that God has done. Moisés acabou de falar de tudo que Deus tinha feito. Amen. I think it's verse 9 we're at now. 9. Yes. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Amen. Then Jethro rejoiced. Então Jetro se alegrou. It brought joy to his heart. Isso trouxe alegria para o You coração can dele. make other Christians happy Você pode fazer os outros cristãos by felizes telling them what God has done for you. por ter contado o que Deus tem feito para você. Amen. He rejoiced, and verse 10. E disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Amen. He rejoiced. Now he begins to praise God. Verse 11. Agora ele começa a louvar a Deus. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. And his faith was strengthened. E a fé dele foi fortalecida. Amen. Now he says, now I know that there is no other God but the Lord. Agora ele diz, agora eu sei que não existe outro Deus que nem o Senhor. Your testimony will strengthen the faith of God's people. O teu testemunho fortalecerá a fé das pessoas de Verse Deus. 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amen. Whatever you sow, you reap. Seja que for que você semear, você vai colher. Jethro had invited Moses into his house many years before to eat bread. Jetro convidou Moisés para a casa dele muitos anos atrás para comer pão. Now bread is provided for him. Agora o pão é provido por ele. Whatever you sow, Seja que for que você semear, that's what you will é reap. isso que você colherá. So good. Semeia o bem, So in the Spirit. semeia no Espírito. Amen. I'm going to close with this. It is Numbers chapter 10, beginning of verse 29. Vou fechar com isso. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a... Amen. It just seems, yeah, okay. Moses gives an invitation. He says, come with us and we will treat you well. Moisés dá um convite. Ele diz, venha conosco e nós te trataremos bem. And I'm not ashamed as pastor of this church E eu não me envergonho como pastor dessa igreja to say to those who do not have a church, em dizer para aqueles que não têm nenhuma igreja, come with us venha conosco and we will treat you e te well. faremos bem. Because the Lord has promised good things to this church. Porque o Senhor prometeu coisas boas a esta igreja. Amen. Amen. I believe a pastor should believe in his ministry. Eu creio que um pastor deve crer no ministério dele. And I believe in the words that God speaks in this church. E eu creio nas palavras que Deus fala nessa It igreja. will do you good Ele- spiritually. Ele te fará o bem espiritual. Come with us. Venha conosco And we will treat you e well. te faremos bem. Because the Lord has promised good things to Porque o this Senhor church. prometeu coisas boas a esta igreja. Amen. Verse 30. Porém, ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Okay, so this man was saying, I'm going to go back to my own land. Então este homem estava dizendo que ele iria voltar à própria terra dele. And Moses replies, verse 31. Moisés responde. No, 31. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirá de guia. Please do not leave. Não nos deixes. Please do not leave. Não saia. Don't leave Não saia this church. desta igreja. Don't leave. Não saia. God can use you in this Deus church. pode te usar nesta igreja. God had a purpose for Jethro. Deus teve propósito para Jetro. He knew the land. Ele conheceu a terra. He knew the land. Conheceu. And Moses said, you can serve in this E Moisés disse, você pode servir with the Israelites. nessa terra com os israelitas. Please do not leave. Por favor, não saia. Amen. Verse 32.
se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Amen. If you go with us, Se você vier conosco, whatever good the Lord will do to us, seja o que for que o bem que o Senhor vai nos fazer, the same we will do for you. o mesmo faremos por você. Amen. I like a warm church. Eu gosto de uma igreja quente. I know you say it's too warm here Eu sei que tonight, você diz que está quente demais hoje, mas but I'm talking about the hearts of men and women. eu estou falando sobre os corações dos homens e das I mulheres. like words. I do not like words that are cold Eu gosto de palavras, mas não as que são frias. and worship that is cold E adoração que é fria. and preaching that is cold. Nem a pregação que é fria. I like my God is a consuming fire. Eu gosto disso. Meu Deus é um fogo Amen. consumidor. And he's alive. Ele está vivo. If whatever good the Lord will do to us, the same we will do to you. E o que o Senhor nos fará, nós te faremos também. Whatever blessing comes upon this church, it will come upon you and your marriage and your children. Seja qual for a bênção que vier sobre essa igreja, virá sobre você, Amen. o teu casamento e os teus filhos. Amen. God is pouring out his river. Deus está derramando o rio dele. Amen. Stay Amém. with us. Permanece conosco. Amen. Amen. Carlos, you pray, please.